É desesperador quando a própria mente começa a sabotar até os momentos de silêncio. Quando o corpo finalmente repousa, os pensamentos não descansam. As palavras que ninguém disse ganham volume. As críticas que ninguém fez ecoam dentro da cabeça como se fossem reais. Um detalhe qualquer se transforma em catástrofe iminente. E o pior é que tudo isso parece normal. Parece só cansaço, só preocupação, só um dia difícil. Mas no fundo, é uma guerra que ninguém vê. Há uma crueldade silenciosa nisso. Porque de fora, tudo parece em ordem. Sorrisos nas fotos, respostas educadas nas mensagens, a vida segue. Mas dentro, a mente dispara sem trégua. Ela acusa, julga, menospreza. Faz lembrar de tudo o que deu errado. Repete falas antigas que já deveriam ter sido esquecidas. E ainda inventa cenários que nunca aconteceram. E mesmo assim, a gente acredita. Como se cada pensamento fosse um espelho fiel da realidade. Como se a mente não pudesse mentir. A verdade é que ela mente. E mente com frequência. Mente quando diz que ninguém se importa. Mente quando repete que tudo vai dar errado. Mente quando convence de que você é um peso. E o mais perigoso é que ela mente com a sua própria voz. Isso desarma qualquer defesa, porque, se o pensamento vem de dentro, é quase automático acreditar que ele é verdadeiro. Só que não é. Nem tudo o que você pensa é real. Nem tudo o que passa pela sua mente merece crédito. Há pensamentos que não vieram de você, mas foram plantados. E outros que foram moldados por feridas antigas, por medos, por inseguranças que se repetem como disco arranhado. Quantas vezes você já se pegou dizendo a si mesmo que nunca vai ser suficiente? Quantas vezes ouviu sua mente sussurrar que ninguém te entende, que é melhor se calar, que nada vai mudar? E quantas dessas frases você engoliu como se fossem verdade, sem questionar, sem confrontar? É aí que mora o risco. Quando se aceita tudo o que a mente diz, ela passa a ditar não só o que você sente, mas quem você acredita ser. Há uma passagem nas Escrituras que rasga essa ilusão com precisão. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 20. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. É como se Deus dissesse, eu sei o que está aí dentro, e mesmo assim, eu sou maior. Ele conhece as mentiras que você repete sem perceber. Conhece os pensamentos que você chama de seus, mas que foram semeados pelo medo. E mesmo assim, ele permanece. Isso muda tudo, porque significa que há uma verdade acima da sua mente. Um amor que não depende da sua estabilidade emocional. Uma presença que não se afasta, mesmo quando o pensamento é confuso, sombrio ou distorcido. Você já parou para pensar no quanto acreditou em ideias que nunca vieram de Deus? No quanto se prendeu a crenças que te diminuem, te travam, te adoecem por dentro? Será que você sabe distinguir o que é pensamento seu, o que foi influência externa e o que é sussurro espiritual tentando te afastar da paz? Há uma tensão que precisa ser encarada. E se parte da dor que você sente não vem do que aconteceu, mas do que a sua mente decidiu contar sobre aquilo? E se o sofrimento não está no fato, mas na narrativa construída internamente? E se, nesse exato momento, a sua mente estiver mentindo sobre você? Talvez reconhecer isso seja o primeiro passo para retomar o controle. Ou melhor, para entregar o controle a quem nunca mente. Porque continuar acreditando em toda voz que ecoa dentro de si pode ser o maior perigo disfarçado de lógica. E há algo ainda mais grave nisso tudo. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Nem sempre a opressão vem de fora. Muitas vezes, o que mais cansa não são as circunstâncias, mas o esforço contínuo de tentar sobreviver ao próprio pensamento.
A mente, quando mal ensinada, pode se transformar num ambiente hostil, e ela aprende cedo. Desde o começo, vai acumulando palavras, olhares, silêncios. Cada frase dita por alguém em um momento de dor, cada reprovação velada, cada afeto negado, tudo vai sendo guardado em algum canto. E com o tempo, aquilo que era só eco dos outros se transforma na sua própria voz interior. Algumas frases grudam como ferrugem na alma. Você sempre estraga tudo. Ninguém aguenta conviver com você. Nada do que você faz é suficiente. No início, essas ideias assustam. Depois, se tornam familiares. E é nesse momento que o risco aumenta, quando a mente se habitua a repetir mentira como se fosse verdade cotidiana, como se fosse só parte da personalidade. E ninguém percebe o quanto dói viver acreditando nisso. Essa confusão entre identidade e pensamento sabota qualquer cura, porque quando alguém acredita que é a própria dor, não há espaço para libertação. A pessoa para de lutar. Ela começa a chamar de temperamento o que na verdade foi trauma não curado. Justifica como meu jeito aquilo que foi apenas resultado de anos ouvindo vozes distorcidas. E quando se acomoda nessa narrativa, passa a proteger o próprio cativeiro. A mente se vicia em repetir padrões, principalmente aqueles que ela acredita que vão evitar mais sofrimento. Então, em nome da autoproteção, ela se antecipa ao fracasso, impede tentativas, corta laços, desacredita antes que algo floresça, e tudo isso sem perceber. É como se ela dissesse, melhor não tentar do que tentar e falhar. Mas quem foi que ensinou essa lógica? Quem convenceu que viver é sinônimo de se proteger o tempo todo? Em que momento esse medo virou parte do pensamento? Há um texto em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que denuncia com precisão esse labirinto interno. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Essa palavra rasga a ideia romântica de que tudo o que sentimos é verdadeiro. Não é. O coração mente. E se mente, então ele não pode ser a única bússola. Porque se seguirmos o que sentimos o tempo todo, vamos acabar construindo muros onde era para haver pontes. O problema é que o pensamento vem disfarçado de intuição. Parece sabedoria, mas é medo. Parece prudência, mas é resistência. E quando a mente passa a operar só com base no medo, tudo vira ameaça. O amor assusta. A leveza incomoda. A paz parece suspeita. Como confiar em alguém que nunca duvidou da própria mente? A pergunta que fica é, quanto da sua rotina mental foi construída sobre base sólida? Quais dessas ideias que você alimenta diariamente foram realmente ensinadas por Deus? E quais são apenas ruídos antigos, repetidos por um coração cansado? Mesmo quem parece forte, seguro, centrado, carrega essas vozes. Só aprendeu a escondê-las melhor. A diferença não está em quem as ouve, mas em quem começa a confrontá-las. Porque o silêncio não resolve. Fingir que não pensa o que pensa só adia a dor, e quem vive adiando, vive preso. A mente nunca descansa sozinha. Ela precisa ser ensinada a descansar, e esse ensino não vem do mundo, nem dos próprios esforços. Vem de um lugar mais alto, um lugar que talvez a sua mente ainda tente negar. Quando tudo ao redor parece calmo, mas por dentro há um caos que não faz sentido, o que está em jogo não é só emoção. Há momentos em que o pensamento se desorganiza sem motivo aparente. Uma ansiedade cresce sem ter onde se apoiar. A alma se inquieta mesmo com tudo aparentemente sob controle. E nessa confusão interna, pouca gente considera que há algo mais agindo. Algo que não é visível aos olhos, mas que interfere silenciosamente na mente de quem já está cansado de lutar contra o que pensa. Não é exagero dizer que a mente virou campo de guerra.
Só que essa guerra não é contra fatos concretos, é contra vozes. Contra sugestões sutis que se instalam como ideias naturais. Um pensamento pessimista que parece lógico, uma dúvida que parece razoável, um medo que parece prudência. É assim que o invisível se disfarça. E quando se percebe, já se está alimentando o inimigo sem saber. Muitas vezes, o pensamento sombrio vem com tanta naturalidade que ninguém questiona sua origem. Vem embalado com uma lógica fria, envolto em experiências anteriores, respaldado por dores que ainda doem. Mas mesmo isso pode ser manipulado, porque nem tudo o que faz sentido é verdade. Há uma inteligência espiritual maligna que age com precisão, sem espetáculo, sem barulho, só na constância. Ela não grita, sussurra e se infiltra onde há rachadura. Quantas vezes você já sentiu uma opressão interna que não conseguia nomear, um cansaço mental que não passa com descanso, uma inquietação que insiste em te levar para o pior cenário? E se isso não for apenas psicológico? E se parte do que te cansa tanto for espiritual? E se você estiver lutando contra um inimigo que não vê, mas que já conhece suas fraquezas melhor do que você mesmo? Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa verdade é ignorada por muitos porque parece abstrata, mas ela explica aquilo que a psicologia humana não alcança. O pensamento que insiste, a culpa que não some, a voz que acusa de forma incessante, o vazio que não se preenche, são sintomas de uma guerra que vai além do que os olhos veem. Quem despreza o mundo espiritual acaba abraçando pensamentos que não foram gerados por si, uma tristeza profunda que chega sem razão, um medo que paralisa sem fundamento. Uma visão distorcida de si mesmo que ninguém ao redor confirma, mas que insiste em permanecer. Essas são estratégias de uma influência que opera no silêncio, e se não for discernida, toma o controle. Você já reparou como certos pensamentos surgem em momentos específicos? Quando você tenta orar, quando pensa em recomeçar, quando está perto de confiar em alguém. Há uma resistência invisível nesses momentos, algo que tenta impedir o avanço, algo que sabota a fé com a desculpa da lógica, que desacredita o amor com a memória do abandono, que substitui esperança por previsões trágicas. Nada disso é aleatório. Não entender que há influência espiritual sobre a mente é viver desarmado. E quem anda desarmado diante de um inimigo silencioso, cedo ou tarde, se cansa de resistir. É isso que muitos não percebem. A força da opressão não está na gritaria, mas na repetição. O pensamento vai voltando, 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 até se tornar parte da paisagem interna. E quando isso acontece, o estrago já começou. O cansaço que você sente talvez não venha da luta externa. Talvez venha da batalha que você está perdendo dentro da própria mente sem perceber. E o que faz essa guerra ser ainda mais cruel é que ela usa a sua própria voz contra você. Quando o pensamento surge, ele chega pronto. Não pede licença, não se apresenta, não traz manual de instruções. Só aparece. E no instante em que aparece, a mente já começa a reagir. Já interpreta, já se envolve, já acredita. Raramente alguém para perguntar: de onde isso veio? Por que estou pensando assim? O que alimentou esse pensamento agora? E é aí que mora o ponto cego. Quando o que se pensa se torna automático, o pensamento deixa de ser algo que você observa e passa a ser algo que você serve. Muitos se acostumaram a aceitar toda ideia que aparece como se fosse reflexo direto da verdade, como se não houvesse outra perspectiva, outro filtro, outra possibilidade. E quanto mais sensível emocionalmente uma pessoa está, mais suscetível
ela se torna a pensamentos distorcidos, porque a mente ferida não raciocina com clareza, ela sobrevive. E nessa tentativa de sobreviver, ela cria narrativas para justificar as dores. Narrativas que nem sempre são reais, mas que, ao serem repetidas com frequência, se tornam verdades internas difíceis de quebrar. O que você tem aceitado como verdade só porque veio da sua cabeça? Que tipo de ideia tem ganhado espaço sem ser questionada? Quais pensamentos você tem carregado sem se dar conta de que estão te arrastando para baixo? É preciso fazer silêncio interno. Não aquele que ignora o que se sente, mas o que observa com atenção o que está passando por dentro. Silenciar não é calar a dor, é abrir espaço para entender o que está gritando. É nesse espaço que o discernimento nasce. Porque discernir não é ter uma resposta imediata, é ter a sabedoria de esperar, de confrontar, de não se curvar diante da primeira ideia que aparece. A verdade é que muita gente se perdeu dentro da própria mente por não saber discernir, por não perceber que há pensamentos que não vieram de Deus, há ideias que brilham aos olhos, mas são trevas por dentro. Há conclusões que parecem lógicas, mas estão contaminadas pela dor, pelo medo, pela comparação. Nem tudo o que parece certo é puro. Nem tudo o que parece racional é justo, e é exatamente por isso que precisamos de um filtro mais alto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, afirma: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa passagem mostra que há pensamentos que se levantam como fortalezas. Pensamentos que não são apenas ideias, mas estruturas, verdadeiras construções mentais que mantêm o coração preso em ciclos. Só que essas fortalezas podem cair, não com força humana, mas com discernimento espiritual, com um tipo de consciência que vai além da lógica comum. Você tem levado seus pensamentos cativos? Tem submetido suas ideias à luz da palavra? Ou simplesmente se deixa levar pela correnteza da mente? Porque enquanto o pensamento for rei, a alma será serva e o espírito calado. Mas quando o pensamento é colocado diante de Cristo, tudo muda de lugar. Aquilo que parecia gigantesco se revela frágil. Aquilo que parecia definitivo se mostra passageiro. Aquilo que parecia indiscutível se desmancha. Não é fácil. Dói contrariar o que parece tão seu. Dói confrontar ideias que você carrega desde sempre. Dói dizer isso não é verdade para uma voz que fala com a sua entonação. Mas sem esse confronto, a mentira continua reinando com aparência de verdade. E o pior é que muita gente vai vivendo no automático, sem nunca parar para perceber que está sendo guiada por ideias que foram colocadas ali só para roubar a paz. Em algum momento você vai precisar decidir. Vai continuar aceitando tudo o que pensa ou vai começar a filtrar o que deixa ficar? Porque enquanto tudo for aceito, tudo terá poder. E quando tudo tem poder sobre você, até aquilo que não é real passa a governar o seu mundo interno. E há um risco silencioso se aproximando quando esse tipo de rendição acontece. Quando os pensamentos gritam mais alto que a esperança, é sinal de que chegou a hora de entregar a mente a um lugar seguro. Nem tudo precisa ser entendido, nem tudo precisa fazer sentido agora, mas há uma certeza que pode sustentar até o caos interior. Deus conhece cada pensamento antes mesmo que ele se forme e, mesmo assim, continua presente. Ele não se assusta com os conflitos internos, não recua diante da confusão mental. Ele entra no lugar mais escondido e traz luz onde ninguém mais alcança. Você não precisa continuar sendo prisioneiro de ideias que te afastam de quem você realmente é.
Há uma verdade maior esperando para ocupar esse espaço. E se você permitir, ela começa agora. Talvez o que sua alma mais precise neste momento não seja de mais explicações, mas de paz. Uma paz que só desce quando a mente se curva. Que só chega quando o orgulho cede, quando o controle é solto, quando o pensamento se ajoelha. Se você sente que esse é o momento, se alguma coisa aí dentro se mexeu com essa palavra, então se achegue. Vamos juntos orar. Respire fundo. Silencie tudo ao redor. Deus está aqui, pronto para te ouvir. Senhor, neste instante em que nos colocamos diante de Ti, queremos fazer mais do que apenas falar. Queremos entregar, porque há pensamentos demais, vozes demais, ruídos demais. E no meio de tudo isso, a Tua voz, que é mansa, parece sumir. Por isso, antes de qualquer coisa, pedimos: cala dentro de nós tudo o que não vem de Ti. Silencia os gritos que não edificam. Aquieta as ideias que nos afastam de quem somos em Ti. Que a nossa mente se curve diante da Tua verdade. Sabemos, Pai, que por muitos dias acreditamos em coisas que não foram sopros do Teu Espírito. Aceitamos mentiras como se fossem convicções. Guardamos frases como se fossem identidade. Internalizamos medos como se fossem intuição. Mas hoje, diante da Tua presença, nós confessamos: não queremos mais viver sendo guiados por pensamentos adoecidos. Toma a nossa mente. Lava cada pensamento com a Tua luz. Reorganiza as ideias conforme a Tua vontade. E onde houver confusão, traz direção. Clamamos para que o Senhor desfaça toda a fortaleza mental construída sem o Teu alicerce. Derruba agora, em nome de Jesus, cada argumento, cada imaginação, cada mentira que se levantou contra o Teu conhecimento. Se nossos pensamentos têm sido um campo de batalha, então vem, Senhor, e guerreia por nós. Toma esse território de volta. Instala Tua paz onde o medo se aninhou. Implanta Tua palavra onde antes só havia dúvida. Pedimos discernimento, Pai, que saibamos identificar quando um pensamento não vem de Ti. Que possamos perceber o sussurro sutil do inimigo e rejeitá-lo antes que ele se torne convicção. Ensina-nos a ouvir mais a Tua voz do que a nossa lógica. Que cada ideia que tente se opor à Tua promessa seja confrontada com a autoridade do Teu Espírito. Não queremos mais viver como reféns do que sentimos. Queremos viver guiados por aquilo que o Senhor diz. E se houver algum pensamento que ainda nos aprisiona, mostra, Senhor, traz à tona, expõe com Tua luz aquilo que o medo escondeu. E quando vier a dor da descoberta, esteja ali, sustentando, curando, reconstruindo. Renova nossa mente não com esforço humano, mas com a graça que transforma de dentro para fora. Que cada parte de nós, inclusive aquilo que pensamos, seja rendida ao Teu controle. Senhor, que a nossa mente se torne um lugar onde o Teu Espírito tenha prazer em habitar. Um espaço limpo, restaurado, quieto o suficiente para reconhecer Teus toques mais suaves. Que nenhuma mentira encontre abrigo em nós. Que nenhuma dúvida crie raiz, que nenhuma acusação ganhe eco, que a verdade seja a voz mais alta, que a Tua verdade seja o nosso abrigo seguro. Recebe essa oração como entrega, como clamor, como confissão e também como semente, porque cremos que a partir de hoje algo dentro de nós começa a mudar. A batalha na mente não será vencida com gritos, mas com presença. E é por isso que Te pedimos: fica, permanece, reina em nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você de alguma forma, se em algum momento durante esse vídeo você sentiu que era contigo, então não guarda isso só para dentro. Que essa transformação comece agora, com atitude. E eu quero te fazer um convite. Deixa nos comentários a frase: eu não sou as mentiras da minha mente. Escreve com coragem,
Porque cada vez que você declara isso, está confrontando tudo o que te arrastava em silêncio. E quando você escreve, você crava isso dentro de si como uma verdade que começa a florescer. E antes de ir, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Isso não é só um gesto, é um sinal de que você valoriza esse tipo de conteúdo que toca onde ninguém vê. Que Deus te guarde, que tua mente seja limpa, que tua alma encontre descanso. E que, acima de qualquer pensamento, a voz de Deus seja sempre a mais alta. A gente se encontra no próximo vídeo.